Shabbat Shalom, meus amados, um sábado abençoado para você que está ouvindo essa mensagem. Eu resolvi postar nos sábados uma mensagem gravada, um estudo, para que os irmãos possam se alimentar com o pão da vida e possamos renovar nossas forças por meio da fé. Mas antes vamos orar. Todo-Poderoso Criador, Yahuwah, o grande eu sou. Bendito seja o teu nome, pois criastes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, Pai. E no sétimo dia descansaste para nos ensinar o teu plano da salvação, para descansarmos em ti, para alcançarmos a nossa salvação por meio, Pai, dos méritos do nosso Salvador, Yahushua. E em nome dele que pedimos suas bênçãos, agradecemos. Amém. Hoje, queridos, vamos falar sobre a mensagem contida no livro de Enoque para os nossos dias. E essa mensagem está contida sim na Bíblia, e estarei mostrando para você como a ênfase dessa mensagem, ela está ligada às profecias bíblicas, aos profetas, está ligada ao plano da salvação. Pois muito bem, eu gostaria de começar lendo alguns trechos, porque esse livro tem me falado muito ao coração, e eu sempre o releio e aprendo muito. Existem grandes mistérios contidos no livro de Enoque, e nós devemos aprender com eles. E aqui está escrito assim: mas com os justos ele fará paz, ele protegerá os eleitos, e misericórdia estará sobre eles. Todos pertencerão ao Criador, e prosperarão e serão abençoados, e a luz do Altíssimo brilhará sobre eles. Agora note o verso 9. E veja, ele vem com 10.000 santos para realizar julgamento sobre eles e destruir os ímpios, e contender com toda a carne concernente a tudo que os pecadores e os ímpios fizeram e elaboraram contra ele. Então, queridos, esse texto está no livro de Judas, mas ele foi simplesmente copiado aqui do livro de Enoque. Ele vem com seus milhares de santos, realizar juízo sobre eles, destruir os ímpios e tal. E, a princípio, Enoque falava sobre os justos, na época do dilúvio, Noé e sua família. Mas também ele vai falar sobre os últimos tempos. E é isso que nós temos que estar atentos. O que foi, será. E o que foi feito, será feito. E nós estamos aqui, queridos, com o propósito de aprender com o passado. O nosso Messias diz: assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Aqui diz assim: e como suas obras estão diante dele ano a ano, e todas suas obras o servem e não mudam, mas são de acordo com o que o Criador ordenou, assim tudo é feito. Considerai como os mares e os rios juntos cumprem suas tarefas, mas vós não perseverastes, nem observastes a lei do Altíssimo, mas transgredistes e falastes palavras orgulhosas e más, com vossa boca impura contra sua majestade. Vós de coração endurecido, não tereis paz. Então, Enoque ele fala como todas as leis determinadas pelo Criador, elas permanecem. As leis da natureza, as leis sobre os anjos, as leis sobre os justos. Mas infelizmente, queridos, há muitos que não querem perseverar na lei do Altíssimo. Há muitos que não querem saber de Torá, não querem saber da instrução do Altíssimo. Por isso que ele diz: não tereis paz. O profeta Isaías ele vai dizer que o ímpio é como um mar revolto, ele fica quebrando nas pedras. Ele não tem paz. Por isso, queridos, que quando nós lemos todos os profetas, esses escritos abençoados, nós sempre aprendemos a observar as leis do Altíssimo. Nós sempre aprendemos a obediência, não o contrário. Ele diz: naqueles dias transformareis vossos nomes em uma maldição, e eles amaldiçoarão vós, pecadores, para sempre. Para os escolhidos haverá luz, alegria e paz, e eles herdarão a terra.
É muito importante notar que os escolhidos, os santos, eles vão herdar a terra. Eles não vão herdar o céu. Eles vão herdar a terra renovada. E diz: não para vós ímpios haverá, mas para vós ímpios haverá uma maldição. E quando a sabedoria for dada aos escolhidos, todos eles viverão e não mais pecarão, seja pelo esquecimento ou pelo orgulho, mas aqueles que possuem sabedoria serão humildes. E aqui está a chave, queridos, do plano da salvação, do entendimento de por que algumas pessoas se salvam, outras não, de saber, queridos, por que o nosso Salvador, Yahushua, o Messias, foi rejeitado. Porque, queridos, o orgulho, ele endurece o coração. O orgulho leva ao pecado. E a salvação, a sabedoria é para os humildes. O Pai escondeu essas coisas dos sábios entendidos e as deu aos pequeninos. É para o humilde que a salvação está reservada, tanto que esse é o segredo. A alma que se quebranta é aquela que se arrepende, confessa e deixa o pecado. É diferente do orgulho, da soberba, da arrogância. E quando eu penso no nosso Salvador, que veio há 2000 anos atrás, a quem chamam de Jesus Cristo, né? Que é Yahushua HaMashiach, o nome dele em hebraico, o principal traço que eu percebo na vida dele é essa humildade. Ele se esvaziou da glória celeste e veio esse mundo na forma de homem e foi humilde até a morte. Ele diz: e não pecarão mais e não serão julgados em todos os dias de suas vidas, nem morrerão por causa da fúria da ira divina, mas completarão o número de seus dias, de suas vidas, e suas vidas serão aumentadas em paz, e os anos de sua alegria serão multiplicados em alegria e paz eternas, todos os dias da sua vida. Enoque também vai dizer que estes são os que julgam as estrelas dos céus e levantam suas mãos contra o Altíssimo, maltratam o chão seco e habitam nele. E todas suas ações manifestam iniquidade, e seu poder tem como base suas riquezas, e sua fé está nos deuses que fizeram com suas mãos e negam o nome do soberano dos espíritos, né? Negam o nome de Yahuwah, o grande eu sou. E eles serão retirados das casas de sua congregação e dos fiéis. Então, você vê repetidamente no livro de Tiago, né, que é Jacó, o irmão do nosso mestre. Você vê também na carta de Pedro que as riquezas são um grande problema, um grande empecilho para a salvação. E muitos, porque ostentam suas riquezas, fazem para si ídolos para serem adorados. A idolatria é parte disso. Os homens que tiveram grande riqueza caíram nesse pecado. E ainda hoje caem. Por isso que muitos se negam a deixar seus bens para trás. E farão de tudo para manter esses bens. Por isso, queridos, que o Altíssimo terá um povo que amará mais ao Eterno do que qualquer coisa nesse mundo. Aqui diz: e por isso ele foi escolhido, oculto diante dele, antes que o mundo fosse criado e para sempre, falando do nosso Messias. Mas a sabedoria do soberano dos espíritos revelou aos santos e justos, pois ele preservou o destino dos justos, porque eles odiaram e rejeitaram este mundo de iniquidade. E odiaram todas as suas obras e caminhos em nome do soberano dos espíritos, em nome de Yahuwah, pois em seu nome eles são salvos, e ele é o que requererá suas vidas. Então, queridos, o nosso Messias já dizia que quem amar mais esse mundo e amar mais qualquer um do que ao nosso Pai, não é digno dele, não é digno de segui-lo. Eu vejo pessoas hoje que estão aí dizendo: porque eu tinha que preservar meu emprego. Porque eu fui pressionado pelo meu círculo de convivência, meus amigos, meus
familiares, então eu resolvi ceder, se submeter às implicações do sistema. Muitos estão amando mais essa vida. Muitos dizem não, porque eu ainda tenho que realizar muitos objetivos materiais na minha vida, muitas conquistas. Mas, queridos, quem perder a vida por amor do Mestre vai achá-la. É isso que está escrito nos evangelhos. Nós temos que odiar esse mundo e as suas obras más. E somente com o Espírito Santo do Eterno é que nós conseguimos isso. Aqui diz: e bendirão e louvarão ao soberano dos espíritos e dirão: bendito seja o soberano dos espíritos, e o soberano dos reis, e o soberano dos poderosos, e o soberano dos ricos, o soberano da glória, o soberano da sabedoria. E todas as coisas secretas são evidentes diante de ti, e teu poder é por todas as gerações, sua glória para todo sempre. Agora dirão para si mesmos: nossas almas estão repletas de posses, ganhas através da iniquidade, mas elas não impedem que desçamos para as chamas do tormento do Sheol. Sim, queridos, o que adianta viver por um tempo nos prazeres desse mundo e perder a vida eterna? O que adianta possuir mais do que se precisa e deixar de repartir com o próximo que precisa e passar no mundo vindouro o tormento das chamas do Sheol? Que adianta, meus irmãos? E depois disso suas faces se tornarão sombrias e envergonhadas. Diante daquele filho do homem serão retiradas de diante dele, e a espada habitará entre eles, diz o Altíssimo. E depois disto haverão muitas semanas sem número para sempre em bondade e retidão, e aqui é a recompensa dos justos. E daquele momento em diante o pecado não será mais mencionado. Não vai existir mais pecado, meus queridos, nem sequer lembrança do mal. Ele não será mais mencionado. Para quê? E agora vos digo, meus filhos, e vos mostro os caminhos da retidão e os caminhos da injustiça, e vos mostrarei de novo para que possais saber o que está por vir. Queridos, a recompensa dos fiéis será gloriosa, será grandiosa. Acredite, não vale a pena trocar a bênção que o Eterno tem reservado para você em troca de uma vida normal momentânea nesse mundo, em troca de aceitação deste mundo maligno, em troca de prazeres desse mundo. Pois há alguém que possa ouvir a voz do santo e não se perturbar? E quem há que pode pensar seus pensamentos? Quem há que possa olhar todas as obras dos céus? Como pode haver alguém que possa entender as obras dos céus e ver uma alma ou um espírito falar disso, ou acender e ver todos os seus objetivos e compreendê-los ou fazer algo como eles? E há algum homem que possa saber qual é a extensão e o comprimento da terra? E quem todas as suas medidas foram mostradas? Pois é, queridos, a arrogância do homem é que o leva a se considerar mais do que ele é e a achar que ele tem mais do que realmente possui. Mas não, queridos. Só o Altíssimo pode perscrutar todos os mistérios. E agora eu vos digo: os justos, não andeis nos caminhos da perversidade, nem nos caminhos da iniquidade, ou nos caminhos da morte, e não vos achegueis a eles, ou podeis ser destruídos. Agora eu vou falar curto e direto. Queridos, você não pode permanecer com pessoas que estão engoldadas nesse sistema. Você não pode se manter próximo a elas, porque você vai estar correndo risco de vida, perder sua alma, sua vida eterna. Não acheguem-se a eles, isso é muito claro. Mas buscai e escolhei para vós retidão e uma vida que seja agradável, e caminhai nos caminhos da paz, para que possais viver e prosperar.
E firmai minhas palavras nos pensamentos de vossos corações, e não permiti que elas sejam apagadas de vossos corações, pois eu sei que pecadores tentarão os homens a desagradar a sabedoria, e não se achará lugar para ela, e a tentação não diminuirá de maneira alguma. E de fato nós estamos vivendo numa era em que as tentações só aumentam. O cerco está se fechando. O ímpio, ele está cada vez mais ímpio. Você não pode ficar para trás em função de ímpios. Você tem que buscar o reino em primeiro lugar e toda a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas, meus irmãos. Ai daqueles que constroem a iniquidade, encontram falsidade, pois serão rapidamente derrubados e não terão paz. Ai daqueles que constroem suas casas com pecado, pois de todas as suas fundações serão derrubadas e pela espada cairão. E aqueles que obtêm ouro e prata serão rapidamente destruídos no julgamento. Ai de vós ricos, pois confiaste em vossas riquezas, mas de vossas riquezas vos separareis, pois não vos lembrastes do Altíssimo nos dias de vossas riquezas. Cometestes blasfêmias, iniquidades, estáis prontos para o dia do derramamento do sangue e para o dia da escuridão. Meus queridos, não é isso que Tiago vai falar? Ai de vós ricos, né? Não é isso que o nosso Messias tantas vezes alertou os seus discípulos sobre o amor ao dinheiro, mamon? Mas nada disso, queridos, servirá no dia do juízo. Não temais os pecadores, vós justos, pois o Altíssimo novamente os entregará em vossas mãos, para que possais executar julgamento sobre eles de acordo com vossos desejos. Ai de vós que pronunciais anátemas que não podeis remover, a cura estará longe de vós por causa de vossos pecados. Ai de vós que recompensais a vosso vizinho com o mal, pois sereis recompensados de acordo com vossas obras. Ai de vós que desprezais as palavras dos justos, pois não tereis esperança de vida. Ai de vós que escreveis palavras mentirosas e as palavras dos ímpios, pois eles escrevem suas mentiras para que os homens possam escutá-las e continuar na sua loucura. Não terão paz, mas morrerão uma morte súbita. Ai de vós que fazem obras ímpias e louvam e honram mentiras, sereis destruídos, não tereis vida feliz. Ai daqueles que alteram as palavras de verdade e distorcem a lei eterna e contam a si mesmos como sendo sem pecado, pois serão calcados sob os pés, sobre a terra. Aí que está, queridos. Rejeitar a instrução, a lei do Altíssimo é muito perigoso. Alguém vai dizer assim, mas que lei? Toda a lei, toda a prescrição divina contida na santa palavra de Gênesis e Apocalipse, tudo que esboça ali, que expressa a sua vontade, meus irmãos. A menos que o nosso mestre, o Messias, ele tenha mostrado algo diferente, mas você deve seguir o que toda a palavra diz. E agora não tenhais medo, justos, quando virdes os pecadores se tornando fortes, prosperando em seus desejos, e não vos associeis com eles. Mais uma vez, não se junte a eles, mas mantende-vos bem longe de suas iniquidades, pois fareis parte das hostes dos céus. Pois vós, pecadores, dizeis, nenhum de nossos pecados será investigado e escrito, mas escreverão vossos pecados todos os dias. E agora vos mostro que luz e escuridão, dia e noite, veem todos os vossos pecados. Pois vós, pecadores, dizeis, nenhum de nossos pecados será investigado e escrito. Não sejais ímpios em vossos corações e não mintais, não altereis as palavras da verdade, nem digais que as palavras do Santo e Magnífico são mentiras. Não louveis aos vossos ídolos, pois todas as vossas mentiras e toda a vossa impiedade levam não à retidão, mas a grande pecado. E essas palavras que eu estou lendo aqui de Enoque, queridos, são as palavras que ele fala para os últimos dias, as últimas semanas de anos. E nós estamos na última semana. São 7 dias uma semana, ou 7 anos. Nós estamos na última semana.
Que o Eterno tenha falado ao teu coração como ele falou ao meu coração por meio das palavras de Enoque. Por meio disso que está também reiterado nas Escrituras. Que o Eterno nos abençoe, queridos, a cumprir com todos os desígnios, as instruções do Pai para nós nesses últimos dias. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom. Até um próximo estudo.